Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, com renovada alegria, e desde já lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa noite para todos nós. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: apesar das atenções se voltarem, em sua maioria, para os festejos da quadra junina, com sua música, cores e sabores, numa atmosfera de alegria, é possível espiritualizar os festejos com a entrega sincera e a participação inteligente. Considerando então a gentileza da casa em facultar-me a escolha do tema e face à singularidade dos festejos desse mês de junho, inclinei-me pelo assunto João Batista, o precursor. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-las em duas citações do Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Inicialmente nos versículos 1 a 3, em que narra o evangelista: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E no versículo 11, a narrativa assim se expressa: e eu, o João Batista, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Nosso ponto de partida será o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. Quando Allan Kardec assim se expressa: o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Olha que interessante. O João Batista foi um missionário de Deus, enviado para anunciar a chegada do Mestre, os ensinos do Mestre. É fato que, enquanto espíritas, sabemos que tudo isso foi planejado com muita acurácia no plano espiritual para que os planos de Deus acontecessem sem nenhum atropelo. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora, na forma mais justa possível. Mas essa chamada de atenção que Allan Kardec faz sobre as características do verdadeiro missionário, e missionários somos todos nós, que militamos em qualquer confissão religiosa e nos empenhamos em divulgar-lhe os preceitos e testemunhar-lhes estes mesmos preceitos.
todo aquele que faz isso se é um verdadeiro missionário de Deus. Mas, para tanto, como diz o Kardec, ele tem que justificar esta missão pela superioridade de suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado, pela influência moralizadora das suas obras. Tem que ser de uma moral inatacável, não obstante a condição de ser humano e que, portanto, pode incorrer em equívocos. Mas a partir desta afirmação de Kardec, que está lá no item 9 do capítulo 21 de nosso Evangelho, vamos relembrar Humberto de Campos na obra Boa Nova, capítulo 2, em que ele vai falar exatamente sobre João Batista enquanto precursor. Humberto de Campos diz: João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. O que será que Humberto de Campos pretende nos dizer com esta descrição do papel de João Batista? Quais são essas mais fortes raízes do mundo? Todos os vícios, todas as facilidades, todas as coisas equivocadas que ainda estamos a praticar. Nós vamos precisar desalojar do coração o egoísmo, a vaidade, a luxúria, a insensatez, a falta do perdão, todas aquelas imperfeições que ainda nos caracterizam, não obstante sermos seres perfectíveis, portanto todos poderemos melhorar. Agora é preciso que faça essa limpeza do terreno para que o reino de Deus então prevaleça nos corações humanos. Isso é fundamental. A singularidade de João Batista, segundo a percepção espírita, é que o nascimento e a vida de João teve única finalidade, segundo o Espiritismo, anunciar a vinda do Cristo. Daí ele ser chamado, com justa razão, de o precursor. Até então ninguém mesmo havia sido cognominado precursor em relação a esse anúncio do Cristo. E o mais interessante é que após João Batista, o povo judeu não teve mais nenhum profeta. João Batista foi o último de uma linhagem que se preparou para trazer ao mundo a mensagem de Jesus. E vamos recordar que o povo judeu, depois de Isaías, esperou 400 anos para o novo anúncio em torno da vinda do Messias. E esse novo anúncio foi feito exatamente por João Batista. Como se deu a chegada de João Batista? O nascimento de João foi revestido de um clima de expectativas e surpresas, uma vez que Isabel, sua mãe, encontrava-se numa idade muito avançada, em que usualmente as mulheres não engravidam. E na época que Herodes era o rei da Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e que era casado com Isabel. Isabel era uma das filhas de Arão. E ambos, Zacarias e Isabel, eram justos perante Deus e viviam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos já tinham uma idade avançada. Mas aconteceu algo singular. Um dia, Zacarias estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, lá no templo, segundo o costume sacerdotal,
E naquele exato dia era ele o responsável de oferecer o incenso no chamado Templo do Senhor, aquela sala em que só entrava um sacerdote por vez e que era proibido os demais entrarem juntos e o povo muito menos. Mas a multidão estava do lado de fora orando a hora do incenso porque era da tradição judaica. Então Zacarias está lá para colocar o incenso, oferecer o incenso, quando um anjo do Senhor lhe apareceu, ficou em pé à direita do altar do incenso e olhando para Zacarias. E Zacarias, quando viu o anjo, ficou perturbado e foi tomado de um certo temor. Mas o anjo tranquilizou Zacarias e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer, alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias ouviu, mas perguntou: como saberei isso? Eu já sou velho, a minha mulher avançada na idade. E o anjo então respondeu dizendo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias sair da sala do incenso e, de uma certa forma, maravilhado, porque Zacarias estava demorando mais que o normal. E saindo ele, não lhes podia falar. E aí o povo então entendeu que Zacarias tivera alguma visão lá na sala do incenso, no templo. E ele falava por acenos, gesticulava com as mãos e ficou mudo, completamente mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, ele voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, mas por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Você, meu amigo, minha amiga, vai encontrar esta descrição que eu acabo de narrar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Vamos ver agora o nascimento e o batismo de João. Completou-se então para Isabel o tempo de dar à luz e ela teve o filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Sim, porque era uma tradição judaica que o primeiro filho, homem, recebesse o nome do pai. Era da tradição judaica. E respondendo sua mãe, Isabel, quando chamaram o menino de Zacarias, Isabel disse: não, porém será chamado João.
E as pessoas então disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai, ao Zacarias, que estava mudo, como queria que lhe chamassem o menino. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E naquele exato momento, a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou. E Zacarias falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Você vai encontrar isso também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Mas no versículo 80 desse capítulo 1 está escrito: João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Vai então começar a caminhada de João Batista. Há uma descrição muito bonita que está na obra Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues e o médium Divaldo Franco. O capítulo chama-se Respingos Históricos. E eu extraí a seguinte parte desse capítulo. As mãos de Deus indiscutivelmente pousavam sobre o seu lar. Está se referindo à casa de João Batista. Depois, ao seguir para o deserto, vestiu-se como o antigo profeta Elias. Uma pele de camelo no corpo, em volta dos rins um cinto de couro. Iniciaram o ministério por volta do ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia e Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Então este é o cenário sociopolítico onde João Batista vai iniciar a sua grande caminhada de divulgação da vinda do Senhor. E aparece então ele pregando no deserto, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ele segue lá onde havia uma comunidade, ele chegava, fazia o batismo com a água e dizia que aquilo era uma forma das criaturas se arrependerem de seus pecados para que pudessem ter direito ao reino dos céus ou ao reino de Deus. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, por quê? Porque queriam ser batizados por João Batista no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido exatamente daquela forma que está descrito lá no Respingos Históricos de Primícias do Reino. Pele de camelo, cinto de couro. Se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre. E havia algo que ele dizia sempre em suas pregações: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Você vai encontrar essa narrativa no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 4 a 8. Agora, existem umas peculiaridades na vida de João Batista. Não obstante ele ter vindo de uma linhagem sacerdotal,
ele não seguiu o sacerdócio, sim, porque ele era filho de um sacerdote do templo, do Zacarias. Pelo menos na forma que o pai dele, o Zacarias, praticava. Muito pelo contrário, ele foi na contramão do que fazia o pai. Ele adotou um modo de vida simples, ascético, alimentando lá desse jeito que eu falei há pouco, né? Uma certa frugalidade, mel e gafanhoto, trajando roupas simples, vivia mais tempo no deserto. Era um pregador rude, com estilo de vida austero, que desprezava as comodidades da vida. E era isso que impressionava todos que o buscavam para obter conselhos e esclarecimento. Ele era duro na forma de falar, muito duro. Mas era também um poderoso médium inspirado. Sim, porque ele foi transmissor das mensagens do alto pelas quais se anunciava a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. Mas o cerne da pregação de João Batista era o acesso ao reino dos céus. E a todos aqueles que queriam tornar-se dignos do reino dos céus, o João Batista aconselhava que fizessem penitência. João Batista é porque ele batizava, porque o nome dele é só João, a gente sabe. Mas qual seria essa penitência pela qual as criaturas poderiam acessar ou tornar-se dignas do reino dos céus? Não eram nem as longas orações, nem os donativos, nem as esmolas, nem as peregrinações aos lugares santos, nem as construções de capelas, nem jejuns, nem votos, nem promessas. Não era adoração de imagens, nem a entronização delas. A penitência que o João pregava não consistia em formalidades exteriores. Lembre-se que há uma passagem evangélica em que Jesus diz: o reino de Deus ou o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Então, essa penitência que o João Batista pregava, ela não tinha essas formalidades exteriores, mas sim na reforma do caráter e na retificação de todos os atos errados que cada um tivesse ou tinha praticado. Você pode encontrar isso no capítulo 3 da obra O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Mas como se deu então esse grande anúncio? Após o período passado no deserto, João Batista então iniciou sua pregação e com aquele zelo profético ele vinha anunciando a chegada do reino dos céus. Humberto de Campos, no capítulo 2 da obra Boa Nova, já mencionada anteriormente, esse capítulo 2 intitula-se Jesus e o Precursor. Diz o seguinte: transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Olha que interessante. A gente sabe que o João Batista foi degolado para atender um capricho de Salomé, filha de Herodíades, que era consorte de Herodes, e Herodes tinha uma grande atração pela filha de sua esposa, que não era filha dele, era filha apenas de Herodíades.
Humberto de Campos diz ainda nesse capítulo 2 da Boa Nova: o mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus dias de gloriosos ensinos. No limiar de seus gloriosos ensinos, retificando. E por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade. E a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Aquilo que eu falei, ele vai morrer degolado, né? Vamos então ver quais foram as consequências da pregação de João Batista, que era uma pregação incisiva, dura, que cobrava o arrependimento. As pregações de João Batista, a despeito de agradar o povo, eram criticadas pelos sacerdotes e pelos familiares do rei Herodes. A família de Herodes, especialmente a mulher e sua filha, Herodíades e Salomé, tinham um verdadeiro ódio a João Batista. A mensagem dele caiu em Israel como fogo na palha. Se alastrou rapidamente. As multidões que o ouviam incluíam publicanos, prostitutas. Ele não falava para os nobres, para aqueles de posição social elevada, não. Para todo mundo. O judaísmo nunca tinha se deparado com nada exatamente igual a isso. João Batista desagradava os sacerdotes porque introduziu modificações nas práticas religiosas do judaísmo, especialmente pela questão do batismo. Porque ele estabelece que o batismo pela água é uma forma de renascimento, ou a metáfora da redenção espiritual. Segundo as orientações de João, a pessoa nascia judeu, mas para se redimir deveria passar por um processo simbólico de renascimento. É por isso que esse rito que ele realizava fez com que ele fosse nomeado o Batista, João o Batista, aquele que batizava. Mas, como eu disse anteriormente, a família real também detestava João Batista. Por quê? Porque João Batista publicamente criticava o modo indecoroso em que viviam os membros da família real. E é exatamente isso que vai determinar o seu fim. O evangelista Mateus, no seu capítulo 17, versículos 6 a 12, faz a seguinte narrativa acerca do fim do profeta João Batista. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Coisa bárbara, né? Absolutamente bárbara. Mas você vai já entender a razão disso. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Aí foram contar: olha, João Batista foi degolado. Você pode estar perguntando: mas por que ele morreu degolado? Era tão grande o ódio da família real por ele,
não tinha outra forma de morrer. E aí, nas conclusões que vamos apresentar agora, a partir do Evangelho dos Humildes, lá do Eliseu Rigonati, no capítulo 11, você vai entender a razão pela qual ele foi degolado. Vai entender o processo da reencarnação, vai entender a justiça divina, vai entender o ditado popular, que colhemos tudo que plantamos. O Rigonati diz assim, no capítulo 11, João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legará o Evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje temos o Espiritismo, um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes, aos letrados, aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. A missão divulgadora de João Batista permaneceu e, com o advento da doutrina dos Espíritos, esta missão foi reativada. Mas não basta divulgar, é preciso testemunhar aquilo que se divulga. Nessa mesma obra, o Evangelho dos Humildes, lá no capítulo 14, o Rigonati vai dizer assim, João Batista é o símbolo do cristão que se sacrifica pela verdade. Todavia, João Batista não sofreu unicamente pela verdade que pregava. Em virtude da lei de causa e efeito, sabemos que não é efeito sem causa. Por conseguinte, para que João Batista sofresse a pena de decapitação, é porque ainda tinha dívidas de encarnações anteriores a pagar. Apesar do alto grau de espiritualidade que tinha alcançado, João teve de passar pela mesma pena que infligira aos outros. De fato, se João Batista era Elias, poderemos ver nessa decapitação o saldo da dívida que tinha contraído, quando, como Elias, mandou decapitar os sacerdotes de Baal. É a justiça divina que se cumpre, nada deixando sem pagamento. Na época de Elias, houve um confronto entre os sacerdotes de Baal e o profeta. E este confronto era para ver qual dos dois grupos tinha de fato o merecimento de receber as coisas de Deus. E quem sai vencedor disso exatamente é o profeta Elias. E como forma de justiçar os sacerdotes de Baal, ele manda decapitar todos eles. O profeta Elias, segundo essa explicação, e segundo nós aprendemos na própria doutrina dos Espíritos, vai reencarnar, séculos depois, na condição de João o Batista, que será decapitado. Por isso que o Rigonati diz, é a justiça divina que se cumpre, nada deixando sem pagamento. Simples assim. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, sobre essa figura absolutamente extraordinária que foi João Batista, o grande precursor do nosso Mestre Jesus, eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus.
Um forte abraço.